Quão importante é a vida de oração para nós? O livro de Daniel, no capítulo 6, de 1 a 13, diz assim: E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e lhe disseram assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assim o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, lhe disseram: Porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: Essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, a gente, ao olhar isso, podemos fazer uma pergunta: a oração é mais importante que a vida? Não é? Se fosse, como alguém já disse, editada uma lei que proibisse a oração, o que você faria? O nome de Daniel, ele tem 3 sílabas e cada uma em hebraico tem um significado. Se a gente fosse dividir aqui a palavra em português, o Dan significa juiz, o pequeno som de I no meio significa meu, e El significa Deus. Então o nome Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus meu juiz. Agora, a gente pode ter um nome que signifique algo que não diz nada a respeito da gente de verdade, Então é uma coisa maravilhosa ter um nome pelo qual viver realmente, e nós podemos dizer que Daniel viveu de acordo com o seu nome da maneira mais notável que nós podemos imaginar. Ele viveu uma vida que gritava essa realidade que o nome dele expressava: Deus é o meu juiz e não um homem, não é? Deus é meu juiz e nenhum rei da Babilônia ou da Pérsia. A Deus eu vou ter que prestar contas de como eu vivo a minha vida, não a Nabucodonosor, nem a Belsazar, nem a Dario. Deus e só Deus. Deus e só Deus é o meu juiz. Em outras palavras, sua vida estava centrada em Deus.
ela foi edificada em Deus. E sua maneira de ver o mundo estava encharcada de Deus. E isso transparece na maneira como Daniel comia, na maneira como ele interpretava os sonhos, na maneira como ele escreveu o seu livro e na maneira como ele orava. Não é? Então, a gente pode olhar para esse exemplo, a maneira como ele escreveu o seu livro. E se a gente olhar bem no início do livro, no capítulo 1, versículo 2, ele descreve, por exemplo, a captura de Jerusalém e do reino de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia, com palavras mais ou menos assim: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos. Ele disse que foi Deus que entregou o rei de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele fala assim: Deus tem um rei em suas mãos e quando lhe agrada, ele entrega esse rei nas mãos de outro rei. Da mesma forma que você trocaria um presente que você recebeu no Natal, veio com problemas ou um número errado, aí você pode ir lá no balcão da loja e trocar. Não é? Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E se você vê como Daniel escreve repetidamente, Daniel conta a história de grandes eventos políticos como esse. Né? Você pode ver em Daniel 2, 21 e 37, Daniel 5, 18, e sempre dessa forma. Ele não via os eventos, apesar de ser um cativo na Babilônia, como algo que estava simplesmente acontecendo. Deus estava fazendo. E há um outro exemplo, por exemplo, a maneira como ele comia. A gente deve lembrar que Daniel foi um dos cativos que foi levado para a Babilônia quando Nabucodonosor capturou Jerusalém. Ele foi para lá ainda garoto, né? Um adolescente, quem sabe 15, 16 anos, pela idade que depois nós sabemos que ele tem. Então ele foi escolhido com outros para ser treinado desde novinho para o serviço no palácio real e alimentado com a melhor comida e o vinho do rei. Mas Daniel viu sua comida como um problema em relação a Deus. Para ele, tudo era uma questão de Deus. Então Daniel, no capítulo 1, verso 8, diz: Daniel resolveu não se contaminar com a comida rica do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel confiou em Deus para julgar sua causa. Não no rei. Ele confiou em Deus. Não é? Deus era o juiz, como seu nome expressava. E o resultado final é que no 17 é dito: Deus deu a ele conhecimento e habilidade em todas as letras e sabedoria, e Daniel teve compreensão em todas as visões e sonhos. Então esse mesmo estilo de vida repleto de Deus aparece na maneira como Daniel interpreta os sonhos do rei Nabucodonosor e a visão do seu filho Belsazar. Ele, Daniel, dá todo o crédito a Deus. Por exemplo, no capítulo 2, a partir do 28, ele diz: há um Deus no céu que revela mistérios. E foi ele que revelou ao rei Nabucodonosor o que será nos últimos dias. E ele, Daniel, acusa os governantes mais poderosos da terra de irreverência. Acusa eles de traição contra Deus. Ele diz assim, no capítulo 5, a partir do 23, o Deus em cujas mãos está o teu sopro, o teu fôlego de vida, e de quem são todos os teus caminhos, tu não honraste. Então, cada interpretação dada por Daniel tem Deus no centro de tudo. Não é? E grandes reis como Nabucodonosor e Belsazar, não é? Ou qualquer dos grandes presidentes que existem hoje no mundo, da China, dos Estados Unidos, da história, eles desaparecem como uma nuvem. É o que ele diz, Daniel 2:39, 5:28. Outro exemplo assim de Daniel vivendo como o seu nome, não é? Deus é o meu juiz, ou seja, a vida dele expressando exatamente o que o nome dele significava, mostra que o que Deus pensa e o que Deus faz é mais importante do que o que qualquer outra pessoa no mundo pensa ou faz. É assim que nós devemos viver. É assim que eu quero que as pessoas na igreja onde eu pastoreio
vivam. É assim que nós queremos todo o tempo viver. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa da igreja? O que Deus pensa do casamento, do meu casamento? O que Deus pensa de todas as coisas é a única coisa importante. É muito mais importante do que o que qualquer outra pessoa pensa ou qualquer outra pessoa faz. E para Daniel, isso significava uma vida de oração ousada, desafiadora e disciplinada. Se o que Deus pensa é a coisa mais importante, então você não consulta mais ninguém, não é? E o diálogo mais importante seu é com esse Deus. Se o que Deus faz é o que mais importa, peça a Ele que haja, não é? Primeiro, porque você sabe que o que Ele fizer estará feito. Em outras palavras, você vive sua vida pela oração, porque você vê Deus como Ele realmente é, não é? Então, a gente não pode esquecer de que Daniel era uma pessoa poderosa, não é? Ele tinha um cargo político muito poderoso. Em Daniel 2:48, Nabucodonosor fez de Daniel governante de toda a província da Babilônia. E em 6:2, Dario faz de Daniel um dos 3 presidentes dos 120 sátrapas, né, ou governadores ou príncipes desculpa, de todo o império que Dario governava. Então, às vezes, a gente pensa que a oração é a maneira como os pastores, né, as pessoas sem importância passam o tempo. É algo para pastores ou religiosos, mas não é para quem está em todas as áreas. A oração ocupar o lugar central, homens de negócio ou pessoas com poder e influência. Mas essa é uma maneira muito fútil de pensar sobre a oração e sobre a vida de alguém muito ocupado. Essa pessoa é muito ocupada, ela não tem muito tempo para orar, para estudar a palavra, não é? Isso é fruto de uma mente fútil. Daniel estava mais imerso na vida secular do que a maioria de nós, e ele vivia pela oração. Oração contínua, porque Deus era o seu juiz. E o que Deus pensou e o que Deus fez era o que importava. Então ele viveu consultando a Deus e pedindo a Deus para agir de todas as formas na vida dele. Então o texto é um testemunho incrível da vida de oração ousada de Daniel. E o meu desejo é que nós sejamos corajosos na oração, ousados e disciplinados também. Isso, ler um texto como esse, me faz querer ser ousado na oração. E, se necessário, desafiador contra as forças terrenas na oração e disciplinado diariamente na oração. Ou seja, eu não quero ser uma água viva espiritual, não é? Que a água viva é levada pela maré, não é? Vagando no mar do emocionalismo, orando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enquanto as ondas da emoção sobem e descem. Então, alguns dias eu vou orar mais porque as ondas da emoção subiram, e orar menos porque as ondas da emoção desceram. O meu desejo é que Deus use o exemplo de Daniel aqui para encher a mim e a você com o anseio de um compromisso assim, não é? Agora em 2021 e 2022. Então, olhe para a incrível resposta de Daniel ao decreto de Dario contra a oração. A gente vai ver a situação em que ele estava. Como a gente viu no versículo 2, Daniel foi um dos 3 presidentes do reino dos medos e dos persas. E no verso 3, um espírito excelente estava sobre ele, ou seja, ele se destacou mesmo entre aqueles 3 que estavam governando todos os outros governantes. E o rei então planejou colocar ele acima de todo mundo, colocar ele comandando o império todo, né? Então Daniel tinha um futuro incrível. Ele era um cara com poder enorme.
ele era alguém super bem sucedido, toda a influência que você pode imaginar, aquele grande império que dominava o mundo, ele ia governar tudo, todo o prestígio, toda a riqueza. Imagine a riqueza, a liberdade que ele teria de ação e tinha de ação, mas isso tornou Daniel alvo do ciúme e da inveja. Portanto, nos versos 4 e 9 é descrito para nós como os outros presidentes e sátrapas, né, persuadiram Dario a fazer essa lei que dizia, de acordo com o verso 7, que quem fizer petições a qualquer deus ou qualquer homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Em outras palavras, a vida de oração de Daniel era tão conhecida, era tão estabelecida como parte do seu caráter, que seus inimigos sabiam que aquele era o lugar onde eles podiam contar em derrubá-lo, e não como uma coisa errada na sua vida. E eles estavam certos. A vida de oração para Daniel e sua comunhão com Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Então o verso 10 simplesmente é de tirar o nosso fôlego. É aqui que a gente percebe que a oração de Daniel era ousada, era desafiadora e era disciplinada. Quando Daniel soube que o documento havia sido assinado pelo imperador, ele foi para casa, onde tinha as janelas da sua casa no alto, né, abertas para Jerusalém, e ali ele se ajoelhava 3 vezes por dia e orava e dava graças a seu Deus, como havia feito sempre anteriormente. Então você vê aqui algumas expressões de dependência ousada, né, para com Deus. Em primeiro lugar, Daniel, você vê, ele não agiu por ignorância. Ele agiu com pleno conhecimento da lei que tinha sido assinada e das consequências. Porque a Bíblia diz, quando Daniel soube que o documento havia sido assinado, ele foi orar. Então a gente não deve esquecer que Daniel está prestes a ser promovido a governante principal de toda a Pérsia. Então pense nas racionalizações que ele podia fazer, ou subir na mente dele. Ele podia pensar, minha influência será tão grande se eu ocupar essa posição que eu posso fazer mais por Deus vivo do que morto. Para que eu vou morrer? São apenas 30 dias. E então eu posso orar novamente. Então ele podia racionalizar assim, mas ele rejeitou todas as racionalizações. Ele conhecia a lei, ele conhecia a pena, e ainda assim ele foi orar. Em segundo lugar, ele não foi para o bosque para orar, ele foi para a sua casa. Ele poderia ter continuado orando a seu Deus sem colocar em risco, se ele tivesse apenas passado 30 dias orando na clandestinidade. Não existe nenhuma lei que diga que você deva orar em sua casa com a janela aberta, onde seus inimigos estarão olhando se você está orando ou não. Em terceiro lugar, você vê, então, ele não foi para uma câmara secreta também interna da sua casa, né? Porque também era uma opção. Ele podia ter ido para lá, para o bosque, para a floresta, mas ele também podia ir para um lugar interno na sua casa onde ninguém pudesse ver. Mas ele foi para a sala que tinha janelas abertas e do segundo andar da casa, ou seja, mais visível possível, e que ficava de frente para Jerusalém e não para o palácio do rei, do imperador da Babilônia, não é? Então você começa a entender por que isso é uma oração ousada assim. Daniel não está apenas orando contra o decreto do rei, contra o que o decreto tinha determinado. Ele está fazendo uma declaração pública. Diríamos hoje, ele está demonstrando, né? Ele está cometendo um ato de desobediência civil pública contra a lei clara que ele conhecia, e ele era um dos governantes. Ele está fazendo isso de uma forma pública que
nenhuma lei da Bíblia exige que tinha que ser assim, não é? Em quarto lugar, ele não orava uma vez de manhã cedo, enquanto ainda estava escuro, não tinha ninguém olhando, mas ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele se certificaria de que não faria falta em sua recusa em obedecer essa lei. Em quinto lugar, quando Daniel orou, ele não usou palavras vagas e ambíguas que alguém ouvindo, né, ou então um advogado que você pudesse contratar, poderia argumentar que elas foram feitas a Dario, porque não especificava a qual Deus se dirigia. O texto diz: ele deu graças diante do seu Deus, não Dario, e não dos deuses dos medos e dos persas, mas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E em sexto lugar, ele não mudou a maneira como ele orava, ou fez qualquer coisa diferente para ceder às pressões que a lei que Dario havia assinado impunha. E é dito no final do versículo que ele orou como havia feito anteriormente, como ele sempre fez. Havia muitas maneiras de orar que poderiam não ter sido detectadas e que cumpririam a lei de Deus. Mas Daniel orou ousadamente, de forma desafiadora e em seu jeito disciplinado de sempre, 3 vezes ao dia. Agora, o que a gente deve fazer com toda essa verdade? A gente deve aplicar isso às nossas vidas. E para não ficar longo, nós podemos pensar em 4 coisas. A oração é um testemunho público legítimo e devemos procurar usá-la como Deus nos direciona. Jesus ele disse que quando você orar, você não deve ser como os hipócritas, porque eles gostam de ficar em pé e orar nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que eles possam ser vistos pelos homens. E Jesus diz: em verdade eu digo a vocês que eles já tiveram sua recompensa. Mas quando você orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em segredo, e teu pai que vê em secreto, em segredo, te recompensará. É o que Mateus 6, a partir do 5 diz. Agora, isso acusa a demonstração pública da oração de Daniel, que orou com as janelas abertas? É claro que não. Jesus estava alertando contra o nosso amor ao louvor dos outros por achar a gente espiritual, e não a disposição de sofrer por causa da oração. Ele não estava dizendo que é errado ser visto orando. O que ele estava dizendo é que é errado querer ser visto para ser elogiado por sua piedade, por você ser espiritual. Então ele diz: bem-aventurado és quando os homens te perseguem por causa da justiça. Mateus 5:10. Mas ai de vocês quando usam a justiça para buscar o louvor deles. Mateus 6:2-4. Ou seja, quando a minha oração é um desempenho para ser louvado. No contexto de Daniel, a gente vai precisar sempre olhar para saber o contexto certo nosso, não é? O chamado de Deus sobre sua vida foi: deixe sua luz brilhar para que os homens vejam, não é? E deem glória a Deus. Então, para Daniel, a oração se tornou uma declaração pública sobre a glória de Deus e sobre a suposta glória de Dario, e foi um testemunho legítimo de quem merecia a glória. E assim é conosco, se nossos corações estiverem certos, e por isso ele estava disposto a morrer e não deixar de orar, não é? Porque isso apontava a glória de Deus. Em segundo lugar, a oração de Daniel então foi um testemunho não só para a glória de Deus sobre a glória que Dario tinha, mas também para o fato de que sua vida tinha sido edificada sobre a oração. Daniel estava fazendo uma declaração não apenas sobre Deus, mas sobre sua relação com Deus. Deus não teria mudado se Daniel tivesse orado em segredo. Deus ainda seria Deus. Daniel ainda seria um governante da Pérsia. O que teria sido diferente é a maneira como os príncipes, os presidentes
E os sátrapas pensariam sobre o relacionamento de Deus com Daniel, ou o relacionamento, melhor dizendo, de Daniel com Deus, achando que havia coisas mais importantes na vida de Daniel do que Deus. E quando Daniel pensou sobre isso, ele não teve coragem de ir para o subterrâneo, porque ele podia orar, mas as pessoas iam achar que ele não estava orando, não é? Que o relacionamento dele com Deus tinha preço. Ele era conhecido como um homem que vivia pela oração, cuja vida foi construída sobre oração, que consultava seu Deus em todas as coisas e que buscava a ação do seu Deus antes mesmo dele agir. Então Daniel não entregaria esse testemunho, não jogaria isso no lixo, né? E a minha oração é para que a gente não renda esse testemunho e jogue ele no lixo também. Que as pessoas pensem que a nossa relação com Deus tem algum preço, não é? No qual, quando chega aquele ponto, aquilo é mais importante do que a nossa relação com Deus. Em terceiro lugar, a oração de Daniel foi disciplinada e regular. Quando chegou a hora de uma demonstração, Daniel não teve que mudar nada. Ele não teve, eu vou orar lá na janela para eles verem. Não, isso é o que ele fazia o tempo todo, a vida toda. Ele já orava 3 vezes ao dia em um lugar determinado. Já havia um padrão, já havia uma rotina, já havia uma disciplina. E não as pessoas acham hoje isso estranho, porque às vezes elas não têm nenhuma disciplina e compromisso com essas coisas. E essa ausência de ordem, de hábito, de padrão, a gente acha que é um sinal de liberdade, mas na verdade quase sempre é um sinal de pouca importância que a gente dá a isso. E não é liberdade, não é? Não era a falta de liberdade em Daniel, ou legalismo, era um compromisso, não é? Com aquilo que era mais importante para ele a respeito disso. E a gente às vezes quer ser muito espontâneo só para esconder de fato o fato de que não há nenhuma disciplina espiritual realmente em nossas vidas. E finalmente, a oração é algo mais precioso do que a vida. Apenas pense nisso. Daniel sabia que a pena por orar seria a cova dos leões. Eu não acho que Daniel sabia que ele seria liberto da cova dos leões, tanto quanto Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam, quando foram colocados na fornalha ardente, que iam ser livrados. Ele disse: se Deus nos livrar, eles disseram, seja sabido de vocês, não serviremos ao seu Deus se ele livrar ou se ele não livrar. Deus pode livrar se ele quiser, mas se ele não livrar, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, nós vamos obedecer a si mesmo, a Deus. Daniel é a mesma coisa. Ele não sabia que ia ser livre da cova dos leões. Isso significa que a oração é mais importante do que a vida. Daniel preferia orar do que salvar sua vida. Não orar era uma perspectiva para Daniel pior do que ser devorado por leões. E esse é um compromisso radical com a oração. E esse é um amor e um deleite em Deus verdadeiro. Apenas pense nisso. Você pode dizer como Daniel, você terá que tirar minha vida antes que impeça eu de orar. Então é incrível, não é? Aquilo que homens como Daniel, conhecendo muito menos do que nós conhecemos hoje, demonstram para nós. Esse é o poder de Deus que atua nos nossos corações regenerados. Nós devemos poder falar assim. E nós não temos um nome como o de Daniel, que significa Deus é o meu juiz, mas Deus é, não é? E nós queremos em todas as coisas saber o que Deus quer, o que Deus diz, então abraçar isso de todo o coração contra qualquer consequência que esse mundo mal possa querer nos impor
Só nos importa o que Deus quer. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.